Rio de Janeiro, desembarcamos aqui. Capital, boa tarde. Vocês devem achar, pô, esse povo fica falando só do Marinho no interior? Foi a mesma coisa, né, Pedro? Daí ele vai falar, gente, o Pedro Certeza é apaixonado pelo Marinho. Porque porque, Fernanda Mar, a gente gosta de mar. A gente gosta de... Se fosse terrestre... A gente tem que valorizar também, Fernandinho. Ontem a gente entrou ao vivo falando que o Marinho era peça-chave pro Santos ganhar o jogo. E o que Hoje aconteceu? a gente tá entrando ao vivo falando que aconteceu o que a gente falou. Então, pô... Exatamente. Valoriza o nosso trabalho. É, pô. Conclua seu raciocínio. Quer concluir, Pedro Certezas, pra gente chamar concluí já. Já falei do Marinho também, daqui a pouco falo do terrestre, aéreo, vambora. Então vamos falar do Flamengo? Você que tá chegando agora, boa tarde, fica com a gente. O Flamengo enfrentou o Racing ontem pela Libertadores com a nossa transmissão exclusiva aqui do SBT. E a gente vai ver agora como foi a história desse jogo. Cadê? No fim do jogo, confusão. Jogadores se empurrando. Clima quente no primeiro encontro entre Racing e Flamengo. Uma partida recheada de polêmicas, que começou com muita emoção. Logo de cara, Fertoli abriu o placar para os argentinos. Já vem o cruzamento, bola perigosa! Gol! É do Racing! E no lance quase que seguinte, Bruno Henrique fez uma jogadaça pela esquerda. Gabigol empatou. O homem que tem o poder de dar alegria à nação flamenguista. O homem que tem a força de emocionar. Esse é o campeão da Libertadores da América. O tanque Bruno Henrique passou por cima do seu marcador, fez o cruzamento, ficou fácil para ele, que já tem o gol no seu nome. Bruno Henrique ainda acertou essa bola no travessão. Mas depois, o árbitro venezuelano Alex Herrera roubou a cena. Foram 3 gols anulados. Falta em Everton Ribeiro. O juiz deu e o gol do Racing não valeu. Vitinho estava impedido no lance que gerou o gol de Arrascaeta. Também não valeu. Assim como teve impedimento no início da jogada deste gol de Reniero para o Racing. Nada de gols no segundo tempo. E muita reclamação. Mas eu acho que foi uma partida muito boa. Com todo respeito ao juiz, teve muitas escolhas erradas. Mas vida que segue. Eu acho que temos um próximo jogo, temos de tudo para passar. É na nossa casa. Então a gente tem um tempo bom para trabalhar. Eles deixaram o campo aqui em Avejaneda, na Argentina. Mas já tem novo duelo marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira. E com o empate no primeiro jogo, quem vencer a segunda partida estará classificado para as quartas de final. Nós não tivemos praticamente treino, não tivemos espaço para recuperação. O que nós vamos fazer é tentar, durante essa semana, melhorar o time, inclusive o sistema defensivo. E lembrando que a arbitragem também foi uma arbitragem desastrosa. Para ganhar a Libertadores, tem que passar por todo tipo de disputa. Meninos, olha só, a gente ontem falou que o empate não seria uma boa, né? Mas a gente também falou que a gente está mudando de opinião pra caramba nesse 2020. E do que foi visto ontem, porque a gente já começou o jogo comparando o Flamengo de ontem com o de 2019. E nós mesmos fizemos isso aqui e é natural. Mas se a gente não existisse essa comparação, o que aconteceu ontem, chuva, Libertadores, time argentino, o empate não tá mal, ô Casimiro, pelo que o Flamengo apresentou. Não tá, foi um jogo duríssimo, Fernanda. Jogo bem Brasil e Argentina mesmo, né? Jogo amarrado, jogo brigado. No fim do jogo teve briga, inclusive, gols anulados, polêmica com a arbitragem, lances duros. Então, beleza, o Flamengo não jogou o seu melhor futebol. Eu acho que o Racing sim elevou o nível dele. E aí o jogo foi pegado, o jogo foi mais... O Racing não permitiu que o Flamengo mostrasse sua qualidade. E aí o jogo fica mais parelho.
Então, eu acho que o empate ficou de bom tamanho. Gol fora, o Flamengo resolve aqui no Maracanã. Também achei. Cara, eu acho que o Flamengo tem que ir confiante, cara, de verdade, porque eu acho que o Flamengo é o favorito pro segundo jogo, era o favorito pra esse jogo. Eu acho que o Bruno Henrique tá cada vez mais reencontrando o futebol dele, que a gente tá falando ontem. Eu acho que não vai, de fato, voltar a ser o gênio que foi no ano passado, porque é da carreira mesmo, não tem como. Mas se ele for 80% do que ele foi no passado, já é muito absurdo, entendeu? Sim. Já é um absurdo. Então eu acho que o Flamengo resolve aqui no Maracanã também, cara. Muito bem, olha só, a gente vai observando o enredo, Pedro Certezas, do que se desenhou ontem. E como eu falei, o empate não ficou ruim. Mas qual foi a natureza nossa antes do jogo? Pegar os scouts, o desempenho do Racing nos últimos jogos, olhar e falar, não vence há tanto tempo, o treinador está no meio fio, o negócio está esquisito. Do outro lado, depois de tanto tempo, o quarteto fantástico do Flamengo voltou, é quase que o time de 2019, venceu bem o Curitiba e blá, blá, blá. Só que tem um detalhe aí para você que não é tão apaixonado por futebol, a gente tem um público grande disso. E aí a gente tem um detalhe que é Libertadores. Independentemente de qualquer coisa, Pedro Certeza, a Libertadores vai sempre mostrar isso pra gente, que nunca é do jeito que a gente imagina. Fernanda, a gente esqueceu de colocar na conta da matemática que a gente fez o fator Libertadores. Que o fator Libertadores, o fator time argentino na Libertadores é uma coisa que não tem. A gente sempre fala, não, mas o time argentino sabe jogar Libertadores. E a gente esquece, né? A gente esquece que era o Racing. Não era qualquer coisa, era o Racing. E é bizarro, cara. Os caras sabem jogar. Sabem jogar mais que a gente. O Flamengo foi campeão no passado? Foi campeão no passado. Mas o Flamengo tem um histórico de eliminações, o time da Libertadores, que os times argentinos são muito mais tarimbados e tal. Eles sabem muito jogar. E a arbitragem é meio estranha, sabe? Eles levam o jogo de um jeito diferente, provocação. É um jeito que o brasileiro, não é o Flamengo, o time brasileiro não sabe jogar muito. O Grêmio se aproxima mais ali do time que... O time do Sul se aproxima mais ou menos dos times que mais sabem. Mas o time argentino é outra coisa, cara. É um patamar acima. Meninos, eu tenho uma notícia importante para dar agora. O jornal Clarín da Argentina acaba de confirmar que o Diego Maradona morreu. Ele acabou de falecer, isso é inacreditável. A gente foi pego de surpresa aqui, como todos. A gente estava passando a limpo aqui o jogo do Flamengo. Acredito que nem Casimiro e nem Pedro sabiam dessa notícia. Isso é de agora. Isso a gente já vai trazer já mais informações das causas da morte e tudo mais, mas está aí na sua tela. Infelizmente, um dia triste para o futebol mundial. Ele sofreu uma parada cardíaca em casa, segundo informações do jornal. Ele tinha 60 anos, nas últimas semanas ele até ficou hospitalizado, a gente até mostrou a festa que a torcida argentina fez na porta do hospital porque ele se recuperou. E esse é um dia que o futebol mundial chora, perdendo o Diego Maradona. Meninos, vocês devem estar chocados assim como eu. Eu tô, assim, enquanto a gente falava do Flamengo aqui, o Big Boss falou no meu ponto essa informação e eu fiquei completamente chocada. Um cara jovem, né, 60 anos, cheio de vida, enfim, e que nos deixa tantos fãs do futebol bonito chorando. Essa é a capa do Olé de agora, informando a morte do Maradona. E como eu falei, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória em Tigre, era onde ficava, onde ele estava depois dessa cirurgia que eu falei aqui, que ele fez aí na semana passada. Enche a tela com os meninos para mim, por favor. Meninos, eu sinceramente estou assim, surpreendida com essa triste notícia, Casimiro. É muito chocante, né? Na verdade... Quando a gente voltou do jogo do Flamengo, eu tinha visto aqui no Twitter que ele só tinha sofrido uma parada respiratória, só que ao mesmo tempo alguns veículos começaram a veicular que ele tinha falecido, e agora já todos os veículos argentinos dão a informação de que de fato o Maradona faleceu. Cara, é uma figura ímpar do futebol, talvez o maior personagem do futebol, da história do futebol, Fernanda Maia. Controverso, polêmico, craque. Ele tinha tudo, né? Ele não era só o craque, ele não era só polêmico, ele não era idolatrado
pouco, ele era um deus na Argentina, nessa comparação de Messi e Maradona. Muito se batia na tecla de que o Maradona ele era alçado a um patamar de Deus na Argentina. Tem igrejas na Argentina que cultuam o Maradona, então para a galera entender essa relação do... Né? Não é não, ele é figurativamente um Deus, não. Tem igrejas na Argentina que cultuam o Maradona como um Deus. Então, é uma religião, né? Exatamente, é uma religião. Então o nome da religião é religião maradoniana. Exatamente. Então, cara, muito chocante. Obviamente, se a gente for pensar pelo lado mais racional da coisa, o Maradona é um cara que nunca foi regrado na sua carreira, né? Diversos problemas com drogas, diversos problemas de saúde, mais 60 anos, um ídolo do futebol, um cara que sempre foi um grande atleta. A gente não espera que parta tão cedo. É uma grande perda, cara. Muito chocante, muito chocante. Pedro Certezas. Cara, eu tô em choque, Fernanda. Eu também tô, Pedro. Eu tô em choque, assim. O Cazé falou aqui, cara, o Maradona tá ferrado, cara. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Só que o Maradona é o tipo de pessoa que você acha que nunca vai morrer. Por mais que ele teve uma vida desregrada, teve um abuso de droga, alcoolismo. Só que você acha que nunca vai morrer porque é o Maradona. Você é o Maradona, sabe? Tem ídolos do mundo que você acha que não morrem, que é uma ideia, né? O Maradona não é um jogador, não é um jogador. O Maradona é uma ideia. Eu sempre falo que é um conceito, né? Eu sempre falo que o Garrincha é o segundo maior personagem da história do futebol. E só perde pro Maradona, porque o Maradona ele tem histórias inacreditáveis. Ele tem uma vida espetacular. Ele representa muito o povo argentino. Ele, no gol, naquele jogo contra a Inglaterra, que ele faz um gol driblando todo mundo, que é por muitos eleito o gol mais bonito da história do futebol. Nunca teve um gol mais bonito que esse. Teve no segundo gol, que ele faz o gol de mão, nesse mesmo jogo que ele faz o gol de mão. A mano de Deus, a mão de Deus que ele fala. Ele tem uma entrevista no final que teve uma guerra entre Inglaterra e Argentina, e ele fala que esse gol foi a vingança da guerra. Então ele junta geopolítica no futebol. É uma coisa assim, eu fico arrepiado de falar. É o Maradona, cara. Ele, como de fato a gente já falou, que ele é uma religião de fato na Argentina. Literalmente, as pessoas fazem procissão pro Maradona. As pessoas vão rezar todo domingo numa igreja que o altar é o Maradona. Então ele não é um jogador, ele é de fato algo maior que o futebol lá na Argentina, por exemplo. É isso, para quem está chegando agora, é isso mesmo que vocês estão vendo, é urgente essa notícia de agorinha, morre Diego Armando Maradona, ele sofreu uma parada cardíaca em Tigre, onde ele estava, onde ele foi depois de sair do hospital. Nas últimas semanas ele estava hospitalizado. A gente até acompanhou aqui a festa que a torcida argentina fez quando tudo deu certo na cirurgia e tudo mais. Mas a gente vai trazer já em mais informações sobre tudo isso, já que a gente estava falando do Flamengo, passando a limpo o jogo contra o Racing, e fomos surpreendidos com essa triste notícia. O Maradona, que para muitos foi o maior jogador da história, né? Esse sempre vai ser um assunto polêmico no futebol. E eu imagino que daqui mais para frente vai ser mais ainda, porque a nova geração tem outros como o Cristiano Ronaldo e Messi para elencar aí como o maior da história. E essa prosa que deixa o futebol gostoso, né, Casimiro? Porque o futebol, ele não tem exatidão, não é uma ciência exata. E aí eu posso estar falando uma coisa e você está falando uma coisa e ninguém está errado e ninguém está certo, porque é a paixão, é o ponto de vista. E aí com isso, para muitos, o Maradona foi o maior jogador da história. E ele mesmo tinha um pouco dessa coisa de achar isso, né, Casimiro? Inclusive, tinha uma relação de amor e farpas com o Pelé, né, Casé? Exatamente, cara. Essa relação dele com o Pelé era sensacional. Ele era único, Fernandinho. O Maradona era único. Ele vinha para o carnaval no Rio. Ele entrava num camarote na Sapucaí usando a camisa do Brasil e não gerava nenhum tipo de polêmica, porque ele estava acima disso. Ele era um cara acima. Ele deu tanto para o povo argentino, ele fez tanto, ele representava tanto que ele podia fazer simplesmente tudo. E ele fazia tudo, cara. Ele era sensacional, um personagem fantástico. Eu fui ler a matéria do Clarín agora aqui, que é o jornal argentino, o primeiro a noticiar a morte dele, e eles começam com "um dia o inevitável aconteceu". Então era um cara que vivia sempre nessa linha
tão tênue entre a vida e a morte, e talvez o argentino ele não se apegue tanto ao Messi, porque o Maradona ele é o resumo do povo argentino. Esse povo que é guerreiro, assim, que a gente fala da catimba, do cara, do malandro, do que vive a vida também, do meio malucão. Então o Messi ele é mais caladão, mais travado, menos malandro. O Maradona não, cara. Ele tinha a genialidade, mas ele tinha a malandragem. Não é... Muita gente reclama, né, do gol do Maradona, que foi um gol de mão na Copa do Mundo, que romantiza o roubo. Mas de fato, ele levou todo mundo na lábia. Ele faz um gol de mão em uma Copa do Mundo e a Argentina é campeã. E ele admite que fez um gol de mão e nada acontece, porque ele era o Maradona e ele era fantástico e foi genial. É assim que se explica o Maradona, cara. É muito difícil de você resumir ali uma palavra, mas, cara, que perda. Que perda. Você vê que é como se morresse o Pelé pra gente, pro povo argentino. É essa a dimensão. Só, né? Eu acho que vou além, cara. É mais, porque o Pelé aqui, ele é contestado. Tem uma galera que não gosta do Pelé. O Maradona na Argentina é simplesmente unanimidade. Tanto é que você vê em todos os sites, estou procurando aqui algumas notícias sobre esse fato. Em todos os sites, cara, começa com o maior jogador do futebol argentino, porque é inquestionável. Pô, tem aquela discussão, o Messi é melhor, o maior... Pode ser o melhor, mas o maior nunca vai ser outro que não seja o Maradona. É não vai verdade, ter Pedro. O Maradona é do subúrbio da Argentina. O Maradona, quando ele começou no Boca Júnior, cara, a torcida do Boca, lá Doce, que é a torcida organizada do Boca, uma vez entrou em campo e foi falar com o técnico, porque exigiram que o técnico colocasse o Maradona em campo. Porque falaram assim, cara, não vamos aceitar esse cara não jogar no nosso time. E o técnico foi lá e obedeceu a torcida e começou a jogar. E começou a colocar ele em campo, porque esse é o tamanho do Maradona, cara. É assustador. Se eu não me engano, há 8 dias, ele recebeu uma alta depois de uma cirurgia no cérebro, que ele teve, eu acho, com um AVC. E aí teve as pessoas que ficaram lá do lado de fora do hospital comemorando, torcendo pra ele como se fosse um jogo de futebol. Quando o médico apareceu do lado de fora e falou que a cirurgia tinha sido um sucesso, foi como se fosse um gol, porque todo mundo gritou e festejou. A gente mostrou aqui, não mostrou? A gente mostrou esse vídeo aqui, cara, porque esse é o tipo de coisa que o mundo faz. Que é essas pessoas que vão torcer do lado de fora de um hospital para uma cirurgia de um cara. Que não é só um cara, né? Ele, como a gente disse, é um conceito, é um Maradona, é algo maior que o futebol. Você falou, Pedro, sobre essa relação do argentino com o Maradona. A forma com que o argentino convive com o futebol é um pouco diferente da nossa, né? A gente leva as coisas mais na flauta, na brincadeira. Eu falo brasileiro, né? A gente tem hoje o maior futebol do mundo, somos penta e pode ultimamente não estar isso em campo, mas na história somos. Fizemos história em todos os sentidos, somos detentores do maior jogador de futebol de todos os tempos, que é o Pelé. Mas às vezes a gente se orgulha pouco do que a gente fez, do que a gente faz, por esse complexo de vira-lata tão dito há tantos anos, que no final a gente tem realmente um pouquinho. Na Argentina, eles têm um orgulho e ponto. E assim, se o Maradona às vezes faz uma coisa errada ou fez uma coisa errada, eles, na expressão de ultimamente, né, Cazé, eles passam pano mesmo e não estão nem aí, e ele continua sendo rei, e eles têm uma coisa de endeusar mesmo, não só o Maradona, como a sua história, não só a história como país, mas a sua história com a seleção. Eles convivem diferente com essa paixão do que a gente, né, Casimiro? Exatamente. Foi o que eu falei, né? O Maradona não errou pouco na vida dele, né? O Maradona, foi o que eu falei desde o início, ele é muito controverso, mas ele era tão especial. E ele ser controverso, Casimiro, ajuda ele a ser o maior personagem. Exato. Ele cria isso, né, cara? Exato, e era difícil você questioná-lo, porque dentro de campo ele era tão mágico, ele era tão absurdo, e fora dele ele se mostrava um ser humano assim, falho, como todo mundo, que errava, que tinha seus vícios, e que os vícios prejudicavam a vida dele, mas que principalmente era uma figura lendária. E foi uma figura lendária. Vendo aqui a repercussão, é muito triste ver como o povo argentino está se sentindo no momento, né? Porque o Maradona é a Argentina. Ele é a representação
do povo argentino, Verdade. do futebol argentino, e é muito, 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 muito triste mesmo. Foi o que eu falei, ele é muito controverso, ele tem uma história gigantesca no Napoli. Pra galera ter uma noção, assim, se valer a pena pesquisar, é legal. Quando a Argentina vai disputar a Copa do Mundo contra a Itália, o povo de Nápoles, da Itália, torceu para a Argentina por causa do Maradona. Essa é a dimensão do que era o Maradona. Ah, mas o Maradona não jogou em um clube, não fez história num clube gigantesco, jogou no Barcelona, mas não foi aquele... Mas não importa, cara. Ele chegava na Copa do Mundo e jogava sozinho, né? Muita gente fala, Maradona ganhou a Copa sozinho. De fato, tem muito do Maradona ali na Copa do Mundo. Então, é um jogador lendário. Difícil demais que haja hoje, daqui pra frente, um jogador como foi Maradona. Vou dizer que é impossível. Não se encontra mais, não se fazem mais Maradonas. Só se fez um e ele se foi, infelizmente. É porque ele... Fernanda, que aqui no Brasil, a gente tem essa que vem crescendo, né? Que são os brasileiros que não torcem para a seleção brasileira, que torcem para outras seleções. Na Argentina isso não existe. E na Argentina é tão o oposto disso. Uma vez eu fui gravar um negócio no Cruzeiro e Boca, aqui no Mineirão. Eu fiquei na torcida do Boca, fiquei lá no meio dos caras. E aí todo mundo tinha muita tatuagem, né? De futebol. A maioria das tatuagens, Fernanda, não era do Boca Júnior. A maioria das tatuagens era do Maradona. Eram pessoas com Maradona 10 gigantesco nas costas, com a cara do Maradona, o Maradona com a camisa da seleção argentina. As pessoas não tatuavam o Maradona com a camisa do Boca. Era o Maradona com a camisa da seleção argentina. Então esse esse tipo de coisa que ele causa. E não tem como... A gente fala também desse que a gente estava falando recentemente, que a gente está vendo os jogadores se afastando da seleção, que eles já moram na Europa a vida inteira, que eles vão cedo para lá. O Maradona, ele é Argentina. Ele é nascido na Argentina, subúrbio da Argentina, e ele fala muito pelo povo argentino. Por isso que ele é tão idolatrado lá, porque ele não é, com todo respeito ao Messi, o Messi foi pra Espanha quando era mais novo. Sim. Então ele viveu mais na Espanha do que na Argentina. O Maradona não. Maradona é do subúrbio, ele nunca negou isso, ele sempre fala com o povo diretamente argentino. Enfim, eu acho muito, muito bizarro. Como o Casé falou, ele é personificação mesmo do povo argentino, nesse jeito intenso, entregue, orgulhoso do que eles são, né? O argentino é muito orgulhoso da sua história, do seu país, das suas tradições, da sua cultura. Você conversa com eles e eles têm certeza absoluta do que eles são, e isso é tão bacana. E o Maradona era isso. Ele tinha uma atitude que poderia até não ser certa, mas ele tinha convicção do que ele estava fazendo. E aí se desenha poucos personagens, como o Casimiro falou, e ele era único e no futebol, personagens que são fora de série dentro de campo e não precisam fazer o personagem de bom moço fora dele para agradar, porque jogava tanta bola, Casimiro, que isso não era necessário. O famoso... Tem aquele ditado, né, se perguntava pro Balotelli, por que você não comemora seus gols? Aí ele falava, um carteiro não comemora quando entrega uma carta. Então o Maradona, ele era isso. Mas Maradona errou aqui, errou ali. Fala, mas meu amigo, campeão de Copa do Mundo, ganhou sozinho. Mas cara, você vai questionar o quê, cara? O que você vai questionar? Só você imaginar... a quantidade de argentinos e de pessoas ao redor do mundo que de fato acreditam que o Maradona é o maior jogador da história do futebol, acima do Pelé, acima do Ronaldo, acima do Ronaldinho, é gigante, é enorme. Então ele é lendário, ele tá numa prateleira, Fernanda, que é difícil de se chegar. Talvez a gente aqui conversando, pelo Maradona ser esse cara meio doidão, de falar, putz, mas ele tinha um problema de droga, um problema com bebida, um problema de não sei o quê, mas eu acho que vai demorar, assim, pra gente que trabalha com futebol, para processar o que de fato é a perda do Maradona. É um ícone, cara, é muito bizarro, É como eu falei, hoje no Brasil, se morre... Não é nem como se morresse o Pelé, é como se morresse o Ronaldinho Gaúcho. A nível de encantamento, de magia, de relação de ídolo para fã, porque o Pelé
no Brasil, infelizmente, a gente não cultua o Pelé como o argentino cultua o Maradona. A gente alça mais o Ronaldinho, um patamar de ídolo, um Ronaldo fenômeno. E mesmo assim, eu acho que o Maradona ainda é superior na relação de idolatria. Eu acho também que é muito... colocava o Maradona eu acho que a gente não tem como comparar. Não existe no Brasil algo parecido, algo nesse nível que o Maradona é pra Argentina. E eu acho também muito que nós somos um futebol com muitos fora de série, né? Então, obviamente, todo o nosso público aí com uma idade maior que a nossa cultua o Pelé porque viu o que o homem fez e ele foi o Pelé e ponto. Ele é o rei do futebol e é o maior e ponto final. E a gente que pegou a época do Ronaldo, do Ronaldinho, do Romário, a gente viu tantos. E assim, isso torna também o Maradona mais gigante ainda na Argentina, porque ele é quase que o único, né? Os fora de série de lá são fora de série pouquíssimos. São a fábrica fechou. Tem uma discussão que fala, cara, que o Maradona foi o melhor jogador de uma seleção numa Copa do Mundo. Porque você vê as vezes que o Brasil ganhou a Copa, por exemplo. Em 58 tinha o Pelé, mas tinha o Garrincha, tinha os outros caras. Em 62 tinha o Garrincha lá também. Em 70 era um esquadrão gigante. Em 94 era o Romário e Bebeto. O Maradona era só o Maradona. Era uma ilha de genialidade com jogadores ok. Mas o Maradona sozinho, ele fez uma coisa que ninguém consegue. Tanto é que a gente fala, jogou sozinho, mas você vê os melhores momentos do Maradona na Copa do Mundo, é assustador. É verdade. Porque ele joga quase sozinho, é muito ele jogando bola. A Copa é dele. É isso. E de fato não tem o que falar, cara. E olha, a gente conta pro nosso telespectador que assim que essa notícia foi divulgada no Clarim, que foi o primeiro jornal a comunicar, o Pedro Certezas já colocou no nosso grupo e aí a gente já fez uma apuração maior aqui com a nossa produção e em minutos a gente contou para vocês. Quer dizer, essa é uma notícia super, super, super fresca. Infelizmente, talvez uma das piores notícias aí desse ano tão cheio de notícias ruins, né? Porque foi um ano que a gente vai passar... O ano só piora, Fernanda. Que isso, Pedro? A gente vai passar por esse ano e aí eu acho que daqui a uns 10 anos já fala assim, 2020, putz... Nossa, é tanta coisa ruim para contar e essa é uma das piores notícias para os apaixonados por futebol, principalmente, claro, existe uma relação, Fernandinha, de rivalidade com a Argentina, mas que deve ser deixada de lado nesse momento se você gosta de futebol. Se você ama o futebol, é preciso entender o tamanho do Maradona para o esporte, né? E não dá para você... levar isso para um lado de picuinha entre país e rivalidade, né? Às vezes, se você abrir uma rede social, Twitter principalmente, que é uma rede cheia de tudólogo, né? De entendedor de tudo, todo mundo tem opinião para tudo. Você vê pessoas fazendo piadinha e tudo mais, mas quem ama o futebol, quem acompanha o futebol e quem sabe o tamanho de Diego Armando Maradona para o esporte... Não tem como não ficar triste. Não tem como não ficar triste. E olha, a gente sabe que na Argentina tem tantas matérias que a televisão e a imprensa já divulgaram, né, Pedro Certezas, em relação a quantos Diegos existem no mundo por conta do Diego Maradona. Eu acabo de receber a informação que o Big Boss, que você aí de casa não sabe, mas ele se chama Diego. O Big Boss se chama Diego por conta, Pedro Certezas, do Maradona, o pai do Big Boss, que é um apaixonado por futebol. Ele, que inclusive nasceu no dia da eliminação do Brasil, é isso? Na Copa da Itália, Diego? E a mãe dele, que também gosta, passou mal e foi lá ter o Big Boys, porque o Brasil foi eliminado. E aí ele tem o nome de Diego por conta do Maradona. E tantas outras pessoas que recebem o seu nome, que você carrega para a sua vida inteira, Pedro. Que é a sua personalidade, Fernanda, por conta do Eu vou Maradona. além. Eu vou além. Eu entrei aqui no site do Censo, do IBGE, existem o nome Maradona é o 29º mais frequente no Brasil. O nome Maradona, não é Diego. O nome Maradona, na década de 80, explodiu como um dos nomes mais um dos nomes novos mais colocados em crianças no Brasil. Então existe de fato uma galera chamada Maradona no Brasil, obviamente, por causa do Maradona. É inacreditável, é inacreditável. E isso a gente... Casimiro, eu não sei você, mas a minha ficha ainda está caindo em relação ao que a gente está noticiando agora, que morreu Diego Maradona. Eu ainda não processei com 100%
A gente está fazendo uma prosa aqui muito legal sobre a vida dele e a gente contando o que a gente sabe, mas a ficha ainda está caindo, Casimiro. Tem noção, assim, do tamanho dessa perda para o futebol? Eu acho que a gente não vai... Não adianta a gente tentar dimensionar isso agora, porque foi absolutamente do nada, né? Eu tô vendo aqui as notícias, 1 minuto antes Maradona sofreu uma parada cardíaca, 1 minuto depois Maradona morreu. Então não deu tempo nem da galera ler a notícia e conversar com a cara do Maradona. Pô, tomara que saia dessa. Ele teve um problema, obviamente, de saúde aí, vinha tendo, mas aparentemente tinha sido resolvido. Então, cara, é muito doido. É muito bizarro, cara. É muito bizarro porque... Não, é que eu lembro do Kobe Bryant. O Kobe morreu esse ano num acidente de helicóptero. Acho que foi no início do ano, acho que foi em março. Também, né? Foi e até agora, eu ainda fico... Eu estranho isso. Eu falo, caraca, ele tá... Que é muito doido. Então o Maradona, acho que a gente vai demorar alguns anos aí pra entender que morreu o Maradona. Mas a ideia Maradona, o conceito, o que ele representa, não vai morrer nunca, né, cara? Ainda mais se aqui no Brasil não vai morrer, imagina na Argentina. Se ele já era igreja antes, em vida, há anos, agora é o tipo de lenda que vai só aumentando conforme vai passando o tempo, né? A gente só tem noção depois de muito tempo o que aconteceu. É muito doido. Eu lembro do Smigol falando pra gente, que falava assim, cara, sempre que eu vejo um campeão do mundo, eu tenho que chegar e eu tenho que abraçar esse cara e exaltar, porque quantos campeões do mundo tem aí? Estão vivos? Quantos? É verdade. Ser campeão do mundo é uma honraria, é um privilégio que poucos têm. E você ser campeão do mundo fazendo o que o Maradona fez na Copa de 86 é outra coisa, né? Então quando a gente fala, pô, ele ganhou sozinho, óbvio que não ganhou sozinho, mas se você parar para ver os gols que ele fez, se você parar para ver os jogos da Argentina, você vai chegar e falar, ele foi fundamental. Ele ter jogado sozinho. Se não fosse ele, não seria o enredo numa história, não seria essa. Vamos fazer o seguinte, vamos beber uma água, tá? São 2 litros que você tem que beber por dia. E a gente já volta. Meu papo agora é com você, torcedora e torcedor do Flamengo. Eu tenho um recadinho para você, presta atenção. Ser rubro-negro é estar acostumado a ter algumas coisas que os outros times não têm. Por exemplo, só o Flamengo tem uma nação apaixonada com mais de 42 milhões de corações batendo juntos. Só o Flamengo conseguiu a façanha de ganhar a Libertadores num dia e o Brasileiro no dia seguinte sem nem precisar entrar em campo, lembra? Só o Flamengo tem um manto sagrado para vestir cheio de orgulho. E agora, quem é rubro-negro também tem um banco digital exclusivo para chamar de seu. Chegou o Nação BRB Fla, um banco completo com a facilidade, a rapidez, a segurança e todas as vantagens que só um grande banco digital pode oferecer. E claro, com as cores e o brasão que a nação rubro-negra tem o maior prazer em ver brilhar. Baixe o app e abra sua conta. Saiba mais anota aí, naçãobrbfla.brb.com.br. Nação BRB Fla, o banco que veste o manto. Muito bem, falamos do Flamengo agora, demos uma dica, vamos falar do meu Botafogo. O Botafogo entra em campo hoje contra o Atlético Mineiro e precisa muito da vitória. Roda. Terça-feira de eleição na sede de General Severiano. Tem presidente novo na área. Durcésio Melo foi eleito com 477 votos e assume o clube a partir de janeiro do ano que vem. Dentro de campo, o Glorioso tem a missão nesta quarta-feira de conseguir a vitória sobre o Galo, igual aquela que aconteceu lá no primeiro turno. Inclusive, uma das poucas conquistas do Bota no campeonato. O clube, que vem de 2 derrotas e não vence há 6 rodadas, não conta com o volante Zé Wellison por motivos de contrato. Do outro lado, um Atlético Mineiro que vive grandes problemas por causa do surto de Covid-19 dentro do clube. O confronto de hoje marca situações opostas na tabela e, como disse o auxiliar técnico do Botafogo, a missão agora é falar pouco e trabalhar muito.
Muito bem, Pedro Certezas. É só trabalhar mesmo, que não tem mais o que fazer. Ô, Fernanda, vamos ver o que vai dar hoje. A gente tem do nosso lado simplesmente o fato de que o Galo é freguês nosso. Vamos ver se os deuses do futebol agem a nosso favor, né? Mas vamos ver, cara. Eu não sei. Eu não tô muito confiante, não. Olha, a provável escalação, Casimiro: Cavalieri, Kevin ou Marcinho, Benevenuto, Canu, Vitor Luiz, Foster, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Calu ou Varley, Matheus Babi ou Pedro Raul. Entre parênteses, um monte de nome, porque essas são exatamente as dúvidas em relação a esses personagens. Pode ser que tire o Nazário para colocar o Varley, ou o Calu, ou pode ser que faça a opção do Pedro Raul lá na frente em vez do Babi, e que é o que muita gente fala, e outro pessoal prefere o Babi. Enfim, essas dúvidas que vão ficar até a hora do jogo, né? Vai ficar até a hora do jogo. Eu volto a repetir a mesma opinião que eu tenho sobre o Vasco. O Botafogo não tem um time para estar onde está hoje no Brasileiro. Não tem, eu falo isso aqui, é verdade. Não tem. O Botafogo precisa encontrar um ponto de virada aí na temporada. Não pode acumular 4 derrotas seguidas, que é o que se desenha aí os pessimistas botafoguenses. O botafoguense é um pessimista por natureza, né? Mas a sequência é muito dura para o Botafogo. O Botafogo não pode acumular 4 derrotas, Fernandinho. Tem que pontuar. Mesmo contra Flamengo, Galo, São Paulo e Inter, tem que dar um jeito. Não pode. Mas o problema é conseguir. Esse é que é o problema. Ô, Pedro, eu vou dar um recadinho rapidinho. Eu quero fazer 2 perguntas rápidas. Você tá cético? Tô cético. E a culpa é de quem? Maurício Assunção, lá atrás. Deixa eu falar aqui uma coisinha com vocês. Pega esse recado aqui. Se você quer terminar o ano com a cabeça tranquila e a imunidade lá em cima, essa é a sua chance na Smart Fit. Você começa a treinar agora, mas só paga em 2021. Não, você não entendeu errado não, é isso mesmo. Você só paga em 2021 mesmo. A Smart Fit é a maior rede de academia da América Latina. Só no Brasil, são mais de 480 unidades para você escolher, todas com equipamentos de ponta e professores capacitados para te orientar e te ajudar a atingir todos os seus objetivos. Com certeza tem uma Smart Fit pertinho de você. Confira os nossos planos e junte-se a mais de 1.400.000 alunos que buscam mudar de hábitos e cuidar da imunidade e saúde com uma rotina de atividades físicas. E aproveite aí essa oferta imperdível. Presta atenção, comece a treinar agora e pague em 2021. Acesse o site smartfit.com.br ou corra até uma Smart Fit, porque essa oferta é por tempo limitado. Treinar agora e pagar em 2021 é só na Smart Fit. Smart Fit, vamos todos. E desse recado eu entendo bem que eu sou profissional de educação física. Olha só, saiu hoje a lista dos 11 indicados ao Prêmio Puskás e entre eles está quem? Ele, Arrascaeta, com aquele gol de bicicleta marcado pelo uruguaio contra o Ceará lá no Brasileirão de 2019. Está aí na sua tela o gol do Arrascaeta. Para quem não consegue ver, foi um gol do ano passado de bicicleta, uma bicicleta linda, impecável, para você não botar defeito, um belo gol. Merece mesmo estar aí concorrendo ao Prêmio Puskás, não merece, Pedro Certezas? Pô, merece. É um dos grandes candidatos, ainda mais porque é voto popular, né? E aí, voto popular, a torcida do Flamengo vai se unir aí. Mas aí quero ver se o Arrascaeta vai lá pro Prêmio Puskás e desfalca o Flamengo. Será que os caras vão ficar felizes? Não sei. Tem que ver isso também. Pô, mas é bem legal, né? Pô, muito maneiro. Não, se fosse o meu time, eu gostaria muito que ganhasse. Acho que vai ganhar também. Como é o nome daquele menino que até hoje em dia joga Wendel Lira. Então, o Brasil que colocou ele lá, o gol foi belo, mas por ser uma votação popular, a gente se uniu, votou pra caramba. Ganhou de um gol do Messi, que é fantástico, contra o Atlético Bilbao, mas a votação mudou, Fernandinha. Agora uma parte da votação só é popular. A outra parte é do júri, mas o gol do Arrascaeta é o mais bonito da lista. Eu não sei quem é o júri. Mas uma grande parte dos votos é popular. Então, uma dica aí para o torcedor do Flamengo que quiser votar no site da FIFA, entrar no site da FIFA, você tem que votar em 3 opções. Então, vota no Arrascaeta e em outras 2 opções que são fracas. Se você votar no segundo gol mais bonito, você vai poder colocar um cara acima dele, entendeu? Então tem que pegar essa malandragem da votação. Que isso? Sabe que é muito jogo. O cérebro dele já tá... Eu tenho outra dica pra vocês. O cérebro dele já tá treinado pra raciocinar sobre isso. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Abre a tela pra mim, por favor, que agora
eu quero falar sobre uma loja que realmente está à frente do seu tempo, a Disconildo. Nesses tempos de lives, na Disconildo você encontra tudo isso aí, olha só, presta atenção, eu disse tudo, para sua live, para sua festa, para a igreja, seja luz, seja som, a Disconildo tem as melhores marcas e profissionais para te ajudar. E o melhor, com um precinho que cabe no seu bolso. Vai lá, visite as nossas mídias sociais e entra no nosso site www.megadisconildo.com.br e saiba mais sobre a Disconildo. Dá uma olhada no vídeo e conheça a nossa unidade da Barra. Na Mega Disconildo, você tem os melhores equipamentos com preço e forma de pagamento que cabem no seu bolso. A Mega Disconildo tem sempre uma loja perto de você. Visite nosso site e mídias sociais e saiba mais. Mega Disconildo, uma loja à frente do seu tempo. Que loja linda, Disconildo, uma loja à frente do seu tempo. Tá aí, recado tá dado, esse tempo de live, hein? Isso é muito importante. Vamos voltar a falar do assunto... Um dos assuntos mais tristes aí desse ano, que já foi um ano assim, gente, falta quanto? Ô, PCT, falta quanto para acabar esse ano? A gente noticiou parece aqui... que faltam 4 anos nesse ano para acabar, Fernanda. Não é possível, a gente noticiou aqui, logo no início do nosso programa, a gente estava falando do Flamengo e foi surpreendido por essa notícia aí, morre Diego Maradona, e a gente já falou tanto aqui sobre o que ele foi, o que ele fez, que não é novidade para ninguém, né? Quem gosta minimamente um pouquinho de futebol conhece esse nome, e quem não gosta também, Casimiro, também conhece esse nome, isso é incrível. Exatamente, transcendeu o esporte, né? A gente sabe, vendo a repercussão do que se fala, tô vendo muito pouca gente fazendo gracinha, claro, ou não se comovendo. O Maradona, ele transcendeu o esporte, foi muito além de um jogador. De fato, ele representava uma cultura, o que a gente falou, era tido como uma religião por muitos fãs de futebol. Foram levantar aqui, por exemplo, as estatísticas dele na Copa de 86, cara, e é fantástico. Jogou 7 jogos, obviamente, foi campeão, 53 dribles completos em 7 jogos, 5 assistências e 5 gols, e um troféu, obviamente, foi campeão do mundo. Então, 10 participações para gol em 7 jogos, 53 dribles, foi fundamental para essa seleção da Argentina conquistar o Mundial. Então, ficam-se as lembranças, fica o legado. Você pode não concordar com as ideias políticas do Maradona, ele era um cara muito forte politicamente. Você pode não concordar com as atitudes extracampo do Maradona, ele era extremamente controverso, mas você não tem como ficar... Você não tem como não ter uma opinião sobre Maradona, Fernandinha. É verdade. Às vezes você pode olhar e falar, o Pelé eu não ligo, não sei o que, eu não ligo. O Maradona não. Não dá pra você esquecer. Muito bem, olha, a gente vai encerrar nosso programa hoje aqui, um programa muito triste, né, para noticiar, que usamos ele para noticiar essa morte do Diego Maradona, uma das páginas tristes do futebol mundial. A gente dedica esse programa ao Diego, a tudo que ele fez pelo futebol. Vamos terminar sem aquela música, com aquele silêncio, e amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.